O sol nascia como uma ferida aberta sobre o morro do Vidigal, tingindo as paredes de tijolo aparente com um dourado que parecia zombar da pobreza absoluta. Maria Eduarda, chamada de Duda, ajustava suas sandálias gastas, sentindo o peso do mundo em seus ombros jovens. O ar úmido da manhã trazia o cheiro de café fresco misturado ao esgoto que corria a céu aberto. Mas ela apenas respirava fundo. Cada passo nas escadarias irregulares era um lembrete constante de que a vida não perdoa os fracos ou os desamparados naquela imensa cidade. Ao atingir a parte baixa da cidade, o cenário mudava bruscamente, transformando a poeira do morro na sofisticação gélida do asfalto de Leblon. Duda caminhava entre pessoas que pareciam pertencer a outro planeta, vestidas com tecidos caros e exalando perfumes que custavam mais do que sua renda mensal. Seus pés, calejados pela labuta constante de limpar casas de luxo e vender flores, latejavam dentro das sandálias de borracha fina. Ela mantinha o olhar baixo, não por vergonha, mas para evitar que as lágrimas de cansaço denunciassem sua fragilidade diante daquela indiferença urbana. Sua mente sempre voltava para o pequeno barraco onde vovó Aparecida esperava por notícias e remédios que o governo raramente fornecia com dignidade. A velha senhora era o único porto seguro de Duda, a mulher que lhe ensinou que o amor de Deus era a única riqueza verdadeira. No entanto, diante das vitrines cintilantes das lojas de grife, essa fé era frequentemente testada pela realidade brutal da desigualdade social. Duda trabalhava até que suas mãos sangrassem, mas o dinheiro mal dava para o arroz e o feijão, quanto mais para sonhos de seda. Foi naquele momento que seus olhos encontraram um objeto que parecia ter caído diretamente de um conto de fadas para o asfalto carioca. No centro de uma vitrine iluminada por luzes suaves, repousava um par de sapatos de salto alto, cobertos por pequenos cristais que brilhavam intensamente. Eles não eram apenas calçados, eram uma promessa de dignidade, um símbolo de uma existência onde os pés nunca precisariam tocar o chão sujo ou as pedras afiadas. Duda parou, paralisada pela beleza hipnotizante daquele brilho que desafiava sua própria escuridão interior. Ela aproximou o rosto do vidro frio, deixando que o seu hálito formasse uma pequena névoa que desaparecia rapidamente, assim como suas esperanças. O preço na etiqueta era uma afronta, um número que exigiria anos de suor e privação absoluta para ser alcançado por alguém como ela. No reflexo do vidro, Duda via sua própria imagem desbotada, contrastando com a perfeição dos cristais que refletiam o sol da tarde. Aquele contraste era a representação exata do abismo que separava o morro do asfalto, a fome da abundância, o esquecimento da glória. O desejo que sentia não era por vaidade fútil, mas por uma necessidade profunda de se sentir humana e visível em uma sociedade cega. Aqueles sapatos representavam o baile que ela nunca teria, o encontro com um príncipe que nunca apareceria no Vidigal, e a justiça divina. Enquanto observava cada detalhe da costura impecável, Duda sussurrou uma oração silenciosa, pedindo forças para continuar sua jornada sem odiar aqueles que tinham tudo. Sua alma estava exausta de ser apenas uma sombra que limpava o chão para os pés dos outros caminharem sem qualquer esforço. Dentro da loja, o silêncio era interrompido apenas pela música clássica suave, criando uma atmosfera de santuário para o consumo excessivo dos privilegiados. Alheio ao mundo exterior, Ricardo Cavalcante observava a figura daquela jovem do outro lado do vidro, intrigado com a intensidade de sua expressão. Ele estava acostumado a mulheres que compravam aqueles objetos por tédio, mas nunca vira alguém olhar para um sapato com tamanha reverência e dor. O bilionário, envolto em sua própria armadura de solidão e luto, sentiu um estranho desconforto ao perceber a disparidade naquele momento tão efêmero. Ricardo se aproximou da janela, permanecendo oculto pelas sombras dos arranjos florais, observando as mãos trêmulas de Duda tocarem levemente o vidro temperado. Ele notou as cicatrizes discretas e a pele queimada pelo sol forte do Rio de Janeiro, evidências de uma vida dedicada ao trabalho braçal. Em seu mundo de transações financeiras bilionárias,
A simplicidade daquele desejo o atingiu como um golpe inesperado no estômago, despertando memórias de sua própria filha. O vazio que ele carregava no peito parecia ressoar com a melancolia que emanava daquela estranha que admirava o brilho dos cristais alheios. Duda finalmente se afastou da vitrine, ajeitando a alça de sua bolsa velha com um suspiro que pareceu carregar todo o peso do Vidigal. Ela precisava chegar à mansão onde trabalharia naquela tarde, pois o atraso significaria um desconto cruel em seu pagamento já miserável. Enquanto ela se perdia na multidão do calçadão, Ricardo permaneceu imóvel, seus pensamentos girando em torno daquela imagem que não saía de sua mente. Ele se perguntou que tipo de história aquela moça carregava e por que o brilho de um par de sapatos parecia ser sua única fonte de luz. A caminhada até o destino seguinte foi marcada pelo latejar persistente de seus pés, que pareciam protestar contra cada metro de asfalto quente. Duda tentava mentalizar as palavras de vovó Aparecida sobre a importância da paciência e da aceitação dos desígnios de Deus para cada ser. No entanto, a imagem dos sapatos de cristal permanecia gravada em sua retina, como uma miragem que prometia um oásis no meio do deserto social. Ela não queria a riqueza para si, mas queria a paz de não ter que escolher entre um remédio e um prato de comida digno. Ao chegar ao portão da luxuosa residência, onde prestaria serviços, Duda foi recebida pelo olhar vigilante das câmeras de segurança e pelo porteiro impessoal. Ela entrou pelos fundos, como sempre, seguindo o caminho destinado aos invisíveis que mantém a engrenagem do luxo funcionando sem qualquer ruído. O contraste entre a opulência dos jardins bem cuidados e a secura de sua própria realidade era um lembrete amargo de sua posição. No entanto, ela ergueu a cabeça e começou a organizar seus materiais de limpeza, determinada a realizar seu trabalho com a perfeição que sua dignidade exigia. Durante horas, o som do esfregão contra o mármore foi a única trilha sonora de sua tarde, enquanto o suor escorria por seu pescoço. Duda limpava cada detalhe com um cuidado quase religioso, transformando o ato de servir em uma demonstração de sua própria integridade moral superior. Ela imaginava que, se pudesse caminhar sobre aquele mármore, usando os sapatos da vitrine, talvez o mundo finalmente a enxergasse como um ser humano. No entanto, a realidade era feita de sabão barato, água sanitária e a constante expectativa de um amanhã que raramente trazia alguma mudança real ou significativa. Enquanto isso, Ricardo sentou-se em seu escritório, incapaz de se concentrar nos relatórios de lucros que antes ocupavam toda a sua existência vazia. Ele chamou seu assistente pessoal e descreveu a loja e o item específico que vira a jovem admirar com tanto fervor silencioso. Havia algo na vulnerabilidade de Duda que rompera as barreiras de sua indiferença. Algo que ele não conseguia explicar através da lógica empresarial. Ele ordenou que o par de sapatos fosse comprado imediatamente. Embora ainda não soubesse exatamente o que faria com aquele símbolo de vaidade em meio a tanta dor social, o sol começava a se pôr, pintando o céu do Rio de Janeiro com tons de roxo e laranja. Um espetáculo gratuito para todos. Duda terminou seu turno e recebeu as notas amassadas que representavam sua sobrevivência, sentindo uma mistura de alívio e cansaço profundo nos ossos. Ela iniciou a longa jornada de volta para casa, sabendo que as ladeiras do Vidigal seriam ainda mais íngremes sob a luz prateada da lua. Seus pensamentos voltaram para a vovó Aparecida, esperando que a senhora estivesse dormindo tranquilamente após mais um dia de luta contra o próprio coração cansado de bater. Ao passar novamente pela frente da loja, Duda percebeu que a vitrine estava sendo alterada por um funcionário que parecia apressado em sua tarefa. O lugar onde os sapatos de cristal repousavam estava agora vazio, deixando apenas um espaço escuro que parecia refletir o buraco em seu peito. Uma pontada de tristeza a atingiu, como se aquela pequena conexão com o mundo da beleza tivesse sido cortada de forma definitiva e cruel. Ela acelerou o passo, tentando convencer a si mesma de que sonhos de vidro não foram feitos para pés que conhecem apenas a dureza do barro cozido. Ricardo observava o embrulho luxuoso sobre sua mesa,
sentindo uma hesitação que era incomum em sua trajetória de homem de negócios implacável e frio. Ele sabia que um simples par de sapatos não resolveria os problemas estruturais de uma vida marcada pela pobreza extrema e pelo esquecimento. No entanto, o desejo de ver novamente aquele brilho nos olhos da jovem era mais forte do que qualquer argumento racional sobre caridade ou justiça. Ele decidiu que encontraria uma maneira de entregar o presente, não como um ato de superioridade, mas como um pedido de desculpas, silencioso pela sua própria riqueza. Duda subia ao morro, desviando de poças de água e cumprimentando os vizinhos que, como ela, retornavam exaustos de suas jornadas de trabalho desvalorizado. O som do funk ecoava de algumas janelas, misturando-se aos gritos de crianças que ainda brincavam nas ruas estreitas e perigosas da comunidade. Ela sentia que sua vida era um ciclo infinito de esforço sem recompensa. Uma dança constante sobre cacos de vidro que nunca chegava ao fim. Mas ao ver a luz fraca acesa no seu pequeno barraco, um sorriso tímido surgiu em seus lábios, pois ali residia o único amor verdadeiro que possuía. Vovó Aparecida estava sentada em sua poltrona velha, segurando o terço com dedos trêmulos, enquanto murmurava preces por todos os desamparados do mundo inteiro. Duda entrou e beijou a testa da avó, sentindo o cheiro de ervas e oração que sempre a acalmava após um dia caótico. Elas jantaram em silêncio, compartilhando a pouca comida com uma gratidão que muitos ricos jamais seriam capazes de compreender em suas vidas. Naquela noite, Duda sonhou que voava sobre o rio, e seus pés não doíam, pois estavam protegidos por uma luz que emanava de sapatos feitos de puríssima esperança divina. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma resolução incomum, sentindo que sua rotina de reuniões e contratos já não tinha o mesmo significado de antes. Ele instruiu seu motorista a levá-lo para uma área que raramente frequentava, longe dos hotéis 5 estrelas e dos restaurantes premiados de sua bolha social. O bilionário carregava consigo o segredo embrulhado em papel de seda, sentindo-se como um intruso em um território onde o dinheiro comprava silêncio, mas raramente paz. Ele precisava descobrir quem era a moça da vitrine. Movido por uma curiosidade que transcendia as classes sociais e as barreiras impostas pelo preconceito geográfico. Enquanto isso, Duda preparava-se para mais um dia de luta, sem imaginar que os fios do destino estavam sendo tecidos por mãos invisíveis e poderosas. Ela limpou suas sandálias de borracha, que agora pareciam ainda mais feias e desgastadas em comparação com a visão gloriosa da noite anterior. A jovem não sabia que a justiça divina, muitas vezes, utiliza caminhos tortuosos e pessoas inesperadas para realizar os seus milagres mais profundos. O sol começava a subir novamente, anunciando que o palco para o encontro de 2 mundos distintos estava sendo montado sob o olhar atento e misericordioso de Deus Todo-Poderoso. Ela desceu as escadarias com o coração leve. Apesar das preocupações financeiras que nunca a abandonavam completamente em sua rotina diária e difícil, Duda parou por um momento para observar o mar ao longe, sentindo que a imensidão azul era a única coisa que pertencia a todos, independentemente da conta bancária. O vento soprava em seu rosto, trazendo um frescor que parecia purificar sua alma das amarguras acumuladas durante os anos de servidão silenciosa e digna. Ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio, sem saber que aquela manhã seria o marco inicial de uma transformação que mudaria para sempre o seu conceito de destino. Ricardo Cavalcante observava o movimento da cidade através dos vidros blindados de seu carro, sentindo que sua busca era, na verdade, uma busca por si mesmo. Ele percebeu que, durante anos, acumulou fortunas enquanto sua humanidade se perdia em meio a números frios e negociações sem qualquer rastro de compaixão. A imagem da jovem admirando os sapatos era o espelho de tudo o que ele havia esquecido sobre o valor dos pequenos gestos e da beleza pura. O encontro entre a opulência e a necessidade estava prestes a acontecer, não como uma colisão, mas como uma sinfonia composta por notas de dor,
Fé e redenção. O silêncio da madrugada no Vidigal foi rompido pelo som seco e angustiante da tosse de vovó Aparecida, que ecoava nas paredes úmidas do barraco. Maria Eduarda despertou num salto, sentindo o peito apertar em sintonia com o sofrimento daquela que era sua única família no mundo. O rosto da idosa estava pálido sob a luz fraca da lamparina, e seus lábios tinham um tom arroxeado que denunciava a falta de oxigênio vital. Duda segurou as mãos geladas da avó, sussurrando palavras de conforto enquanto o medo gelado serpenteava por sua espinha, jovem e cansada. A pequena caixa de remédios, sobre a mesa de madeira descascada, estava tragicamente vazia, restando apenas o frasco de um diurético que já não fazia efeito. Cada batida irregular do coração de Aparecida parecia um relógio contando os minutos de uma vida que se esvaía diante da pobreza absoluta. Maria Eduarda sabia que o hospital público da região estava lotado, com pacientes amontoados em macas nos corredores gelados e desumanos. A urgência de uma cirurgia cardíaca tornava-se uma sentença de morte silenciosa para quem não possuía nada além de uma fé inabalável em Deus Todo-Poderoso. No caminho para o trabalho, as pernas de Duda pareciam feitas de chumbo, carregando o fardo insuportável de uma responsabilidade que nenhuma jovem deveria suportar. O sol do Rio de Janeiro brilhava com uma crueldade radiante, iluminando as desigualdades que feriam os olhos de quem ousava observar a realidade além do cartão postal. Ela precisava de milhares de reais para garantir o procedimento que salvaria sua avó. Uma quantia que parecia uma montanha inalcançável para quem vivia de trocados. O desespero começava a nublar sua visão, mas ela mantinha o passo firme em direção ao asfalto. Ao chegar diante daquela mesma vitrine em Leblon, o brilho dos sapatos de cristal parecia agora uma provocação dolorosa diante da tragédia que ocorria no morro. Duda não olhava mais para o objeto com o desejo da vaidade juvenil, mas com a súplica de quem busca um milagre em qualquer sinal. Ela encostou a testa no vidro quente pelo sol da tarde e fechou os olhos, transformando a calçada movimentada em seu altar particular de dor. Suas lágrimas silenciosas traçavam caminhos de poeira em seu rosto cansado, enquanto os pedestres ricos passavam sem perceber seu drama. Dentro do conforto climatizado de seu carro blindado, Ricardo Cavalcanti observava a cena com uma mistura de fascínio e profunda tristeza que não conseguia explicar. Ele reconheceu imediatamente a jovem do dia anterior, mas a luz de admiração em seus olhos fora substituída por uma sombra de agonia absoluta. O bilionário viu como ela apertava o terço de plástico entre os dedos, uma imagem que evocava memórias de sua infância humilde antes do império financeiro. Algo na postura quebrada de Duda o impedia de desviar o olhar, como se o destino o obrigasse a testemunhar aquela prece desesperada. Maria Eduarda sussurrava promessas ao céu, oferecendo sua própria vida e saúde em troca de mais alguns anos de fôlego para sua querida e amada avó. O contraste entre a opulência dos sapatos caros e a miséria de sua situação atual criava um cenário digno das tragédias clássicas que Ricardo lia. Ele sentia o peso do talão de cheques em seu bolso, uma ferramenta capaz de resolver aquele problema em segundos. Mas sua cautela natural o detinha momentaneamente. O mundo parecia ter parado naquela fração de segundo, unindo o homem que tinha tudo à mulher que estava prestes a perder tudo. As notícias do hospital público haviam sido devastadoras naquela manhã, com o médico explicando que a fila para a cirurgia era longa e burocrática demais. Duda sentia o gosto amargo da injustiça social queimando em sua garganta, enquanto via mulheres gastando fortunas em cremes e acessórios fúteis a poucos metros. Cada batida de seu próprio coração jovem era um lembrete da urgência que a consumia por dentro, transformando sua esperança em uma brasa quase apagada. Ela precisava de um sinal, qualquer prova de que Deus não havia esquecido os filhos que habitavam as encostas esquecidas pela prefeitura. Ricardo abaixou levemente o vidro fumê, permitindo que o som abafado da cidade entrasse em sua bolha de privilégios e silêncio artificialmente construído pela riqueza. Ele ouviu o soluço contido de Duda, um som que carregava uma sinceridade que ele raramente encontrava nos salões nobres da alta sociedade carioca.
A frieza que o protegia há anos começou a derreter sob o calor daquela emoção humana tão crua e verdadeira que emanava da calçada. Ele se perguntou se o dinheiro que acumulava servia para algo além de alimentar seu próprio ego e sua solidão em uma cobertura luxuosa. O crepúsculo começou a tingir o céu de roxo, refletindo-se nos cristais dos sapatos, que pareciam agora pequenas estrelas caídas na terra para consolar os aflitos. Duda se afastou da vitrine com o corpo trêmulo, sentindo que suas forças estavam chegando ao limite máximo de resistência física e emocional naquela tarde. Ela caminhou em direção ao ponto de ônibus, o coração pesado como uma pedra, sem saber que os olhos de um estranho a seguiam com uma intensidade transformadora. O destino estava preparando um encontro que desafiaria todas as leis da lógica e da estrutura social vigente no Brasil. Ao subir novamente as ladeiras do Vidigal, a escuridão da noite parecia envolver o morro como um manto de incertezas e perigos constantes para os moradores. Duda passava pelos becos iluminados por lâmpadas precárias, rezando para que sua avó ainda estivesse respirando quando ela cruzasse a porta de casa, finalmente. O cheiro de chuva iminente trazia um frescor necessário, mas também a preocupação com as infiltrações que ameaçavam a estrutura frágil do pequeno e humilde barraco. Ela era uma guerreira solitária em uma batalha desigual, armada apenas com o amor e a coragem de quem não teme a própria morte. Quando entrou no quarto, encontrou a avó com o olhar fixo no teto, as mãos agarradas ao lençol, desgastado pelo tempo e pelas sucessivas lavagens manuais. O som da respiração era um chiado agônico, revelando que os pulmões estavam se enchendo de líquido devido à falência progressiva do músculo cardíaco. Duda ajoelhou-se ao lado da cama, segurando a mão da idosa e sentindo a fragilidade da vida que se esvaziava a cada segundo que passava. As lágrimas voltaram a cair, mas desta vez carregadas de um silêncio que gritava por socorro nas profundezas de sua alma ferida. No Leblon. Ricardo Cavalcanti não conseguia jantar. O sabor das iguarias caras parecia cinzas em sua boca diante da lembrança do rosto desesperado daquela jovem. Ele chamou seu segurança particular e ordenou que descobrissem o endereço da moça que trabalhava limpando a mansão de seus vizinhos na orla marítima. O poder que o dinheiro lhe conferia seria usado, pela primeira vez em décadas, para algo que não visava o lucro ou a expansão de seus negócios. Ele sentia que sua própria salvação espiritual dependia da resposta que daria àquele pedido silencioso feito diante de uma vitrine de sapatos. Maria Eduarda passou a noite em claro, vigiando cada suspiro de Aparecida como se sua própria vida dependesse da continuidade daquele ritmo frágil e incerto. Ela alternava entre o cuidado físico e a oração fervorosa, pedindo que a Virgem Maria intercedesse por sua família naquele momento de trevas absolutas. A pobreza nunca lhe pareceu tão injusta e cruel quanto naquela madrugada silenciosa, onde apenas os gritos dos viciados ao longe quebravam a quietude do morro. No entanto, em meio ao caos, uma estranha paz começou a invadir seu coração, como se o milagre estivesse batendo à porta. As primeiras luzes do amanhecer revelaram o rosto sereno de Aparecida, que havia conseguido dormir após horas de uma luta exaustiva contra a própria biologia debilitada. Duda preparou um chá fraco, sentindo que suas orações haviam sido ouvidas. Embora a solução financeira para a cirurgia ainda permanecesse um mistério completo, ela limpou o rosto, ajeitou o cabelo e preparou-se para enfrentar mais um dia de trabalho, sabendo que a resignação era sua única defesa. O mundo lá fora continuava girando com sua indiferença habitual, mas algo no ar sugeria que aquela terça-feira não seria como as outras anteriores. Ricardo Cavalcanti já estava de pé, revisando os dados que seu assistente havia coletado sobre a vida de Maria Eduarda e sua situação familiar desesperadora. Ele descobriu que a jovem era um exemplo de integridade no morro, recusando propostas fáceis do tráfico para manter suas mãos limpas e sua consciência tranquila. O plano de ação começava a se formar em sua mente brilhante, unindo a necessidade de Duda com a redenção que ele tanto buscava. Ele voltaria à loja de sapatos, não apenas para comprar um objeto de luxo,
Mas para iniciar uma jornada de profunda transformação e amor, Duda recebeu um telefonema de uma assistente social do hospital, informando que uma vaga para exames complementares havia surgido de forma inesperada e milagrosa. A esperança brilhou como uma chama pequena, mas intensa, aquecendo o peito da jovem que já se sentia entregue ao destino mais sombrio. Ela agradeceu profusamente, sentindo que cada palavra era um passo em direção à salvação de sua avó, a mulher que lhe dera tudo sem pedir nada. O caminho até a clínica seria longo e cansativo, mas a motivação que agora a impulsionava era maior do que qualquer cansaço físico ou mental. Na loja de sapatos, Ricardo observava novamente o par de cristais, sentindo que o objeto agora carregava um peso simbólico muito maior do que seu valor monetário. Ele imaginou o contraste daquele brilho com a realidade dura do morro, percebendo como a beleza pode ser uma ferramenta de consolo em tempos de dor. O vendedor, acostumado com a elite arrogante, estranhou o silêncio respeitoso do bilionário diante da mercadoria que outros compravam sem sequer olhar. Ricardo pagou a conta sem questionar o preço absurdo, sentindo um alívio imediato ao saber que o primeiro passo de sua missão estava finalmente concretizado e garantido. Duda caminhava apressada para seu trabalho na mansão, sentindo que o tempo era seu inimigo mais implacável na corrida pela vida de Aparecida naquela semana. Ela cruzou com Tiago no meio do caminho, que mais uma vez tentou oferecer um atalho perigoso através do dinheiro sujo proveniente do crime organizado local. A jovem apenas balançou a cabeça negativamente, mantendo seus princípios intactos, mesmo quando a tentação parecia ser a única saída lógica para seu problema. Sua alma estava blindada pela fé e pela promessa que fizera de nunca decepcionar os ensinamentos morais de sua amada e velha avó. O carro de Ricardo passou silenciosamente por ela na Avenida Atlântica. Mas desta vez, o bilionário não apenas observou. Ele sentiu a conexão vibrar através do vidro. Ele viu a determinação nos passos de Duda. A maneira como ela segurava sua bolsa, gasta com uma dignidade que nenhuma joia cara poderia jamais comprar. O abismo social entre eles ainda era imenso. Mas uma ponte invisível estava sendo construída através da empatia e do desejo genuíno de fazer a diferença. À tarde, prometia revelações que testariam a coragem de ambos, forçando-os a olhar para além das aparências superficiais que a sociedade impunha cruelmente. Ao final do dia, a exaustão de Duda era absoluta, mas seu espírito permanecia inquebrável diante das adversidades que pareciam se multiplicar a cada novo instante de vida. Ela parou novamente diante da vitrine vazia, sentindo uma estranha nostalgia pelo brilho que a acompanhara em seus pensamentos durante as últimas 48 horas seguidas. O vazio no vidro parecia ser preenchido pela promessa de um novo começo, um sinal de que o universo estava conspirando para trazer justiça aos humildes. Ela respirou o ar salgado do mar, pronta para subir o morro e abraçar sua avó com toda a força que restava. Maria Eduarda apertou o interfone da gigantesca mansão localizada no coração do Jardim Botânico, sentindo o coração martelar contra as costelas com uma força inusitada. O portão de ferro trabalhado abriu-se lentamente, revelando um caminho ladeado por palmeiras imperiais que pareciam tocar o céu azul profundo do rio. Ela caminhava com passos humildes, carregando sua mochila gasta, enquanto o aroma das flores exóticas preenchia seus pulmões cansados. Naquele momento, ela era apenas uma sombra, entrando em um templo de opulência, sem saber que o dono daquela morada já conhecia sua alma. O interior da residência era um labirinto de mármore Carrara e obras de arte que contavam histórias de viagens e conquistas financeiras inimagináveis para Duda. Cada móvel parecia possuir uma alma própria, reluzindo sob o brilho dos lustres de cristal que pendiam do teto monumental como cachoeiras congeladas. A jovem respirou fundo, tentando afastar a sensação de que estava invadindo um santuário proibido para os pés que conheciam a lama do Vidigal. Ela começou a organizar seus baldes e panos, concentrando-se na tarefa de purificar aquele espaço que transbordava uma solidão dourada e melancólica. No andar de cima,
oculto pela penumbra do corredor. Ricardo Cavalcante observava o movimento rítmico e preciso da moça que agora limpava a grande escadaria. Ele reconheceu o perfil delicado, os cabelos presos com simplicidade e a postura que, apesar da profissão, carregava uma elegância natural e indomável. O bilionário sentiu um aperto no peito ao ver a dedicação com que ela tratava cada centímetro daquela casa fria. Para ele, Duda não era apenas uma funcionária temporária, mas o elo perdido com uma humanidade que ele acreditava ter enterrado junto com sua falecida filha. Enquanto esfregava os corrimãos de madeira nobre, Duda imaginava quem seria o homem que vivia cercado por tanto luxo, mas sem o som de risadas infantis. Ela percebia os detalhes, as fotografias antigas, o silêncio denso que parecia gritar por companhia e a ordem impecável que beirava a esterilidade emocional. Seu pensamento voou para o barraco de vovó Aparecida, onde a falta de dinheiro era compensada pelo calor de um abraço sincero e pelas orações compartilhadas. Ela sentiu uma compaixão inesperada pelo patrão invisível, percebendo que as paredes de ouro também poderiam formar uma cela. Ricardo desceu as escadas lentamente, fazendo com que o som de seus sapatos de couro italiano ecoasse pelo hall principal, interrompendo o devaneio de Duda. Ela imediatamente baixou o olhar em sinal de respeito, mantendo as mãos ocupadas com o pano úmido para esconder o tremor que a dominava. "Bom dia, senhor", sussurrou ela, sua voz soando como um sopro de vida em meio àquela estática de perfeição material. Ricardo parou a poucos degraus de distância, estudando a jovem com uma intensidade que a fez sentir-se, pela primeira vez na vida, verdadeiramente enxergada por alguém. "Não precisa baixar a cabeça", respondeu ele, com uma voz que carregava um cansaço existencial que Duda identificou imediatamente como uma dor compartilhada. Ele reparou nas mãos da moça, marcadas pelo trabalho pesado, mas que se moviam com uma suavidade maternal sobre as superfícies da casa. O bilionário percebeu que ela era a mesma garota da vitrine, a alma que chorava diante de um par de sapatos de cristal em Leblon. Uma vontade súbita de protegê-la surgiu em seu coração, mas a frieza dos anos de negócios o fez manter distância. Duda continuou seu trabalho, ignorando a presença do patrão para não transparecer seu nervosismo ou a curiosidade que a consumia internamente sobre aquele homem misterioso. Ela limpou os vidros das janelas imensas que davam para o jardim, vendo seu próprio reflexo cansado contra a exuberância da natureza privada. Cada movimento seu era uma afirmação de sua dignidade, uma prova de que a pobreza não era capaz de corromper a ética que recebera de sua família. Ela sabia que precisava desse emprego para salvar Aparecida, e essa necessidade transformava o cansaço em força. Ricardo voltou para o seu escritório, mas a imagem de Duda ajoelhada para limpar o chão não saía de sua mente cansada de números e lucros. Ele olhou para a caixa de sapatos de luxo que havia comprado, sentindo que aquele gesto era pequeno demais diante da grandeza moral daquela mulher. O bilionário percebeu que sua fortuna era incapaz de comprar a paz que transparecia no rosto humilde daquela jovem que vivia na incerteza do amanhã. Ele sentiu-se como um espectador de uma peça trágica, onde ele detinha o poder de mudar o roteiro final. Na hora do almoço, Duda sentou-se em um banco nos fundos da mansão, comendo a pequena marmita de feijão com farinha que trouxera de casa. Ela fechou os olhos por um instante, agradecendo a Deus por aquela oportunidade de trabalho e pedindo que a saúde de sua avó se mantivesse estável. O sol filtrava-se pelas folhas das árvores, criando desenhos de luz no chão, e ela sentiu uma presença protetora que a cercava com ternura. Naquele momento, ela não era apenas uma faxineira, mas uma filha amada de um criador que não faz distinção entre morros. Ricardo ligou para sua secretária, pedindo mais detalhes sobre a agência que indicara Duda para o serviço de limpeza naquela semana tão difícil para ele. Ele queria saber se ela tinha sonhos que o dinheiro pudesse realizar sem que parecesse uma esmola humilhante para alguém com tamanha dignidade. A resposta foi que ela era uma aluna brilhante que abandonara os estudos para cuidar da avó doente, sacrificando seu próprio futuro pela gratidão. Esse fato
atingiu o bilionário como uma revelação divina, mostrando que a verdadeira nobreza não se encontra nos títulos, mas na capacidade de sacrifício real. A tarde passou entre o cheiro de lavanda e o brilho constante dos metais polidos pelas mãos incansáveis de Maria Eduarda, que não parava um segundo. Ela subiu e desceu escadas, limpou lustres e organizou bibliotecas repletas de livros que ela sonhava em ler um dia se tivesse tempo. Ricardo, de longa, via como ela manuseava os volumes com um respeito quase sagrado, revelando uma sede de conhecimento que a pobreza não conseguira apagar. Ele sentiu uma pontada de vergonha por ter tantos recursos e tão pouca vontade de aprender algo que realmente importasse. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de um rosa melancólico, Duda começou a guardar seus utensílios com cuidado. Ela sentia cada músculo do corpo reclamar do esforço, mas a satisfação do dever cumprido trazia um conforto que nenhum luxo poderia proporcionar. O bilionário apareceu novamente no corredor, desta vez com uma expressão mais suave, segurando uma pequena garrafa de água para oferecer à jovem exausta. Aquele gesto simples quebrou as barreiras invisíveis do preconceito, revelando que ambos eram apenas dois seres humanos buscando um sentido para a vida. Você mora no Vidigal, não é? Perguntou Ricardo, tentando iniciar um diálogo que soasse natural, e não como um interrogatório de um patrão rigoroso e distante. Duda assentiu timidamente, surpresa com o interesse do homem, e explicou brevemente sobre a vista maravilhosa do mar, que compensava as dificuldades do morro. Ela falou sobre a comunidade, sobre a solidariedade entre os vizinhos e sobre como a luz do sol batia primeiro nas favelas antes de iluminar o asfalto. Ricardo ouvia fascinado, percebendo que ele, em sua torre de marfim, nunca vira a beleza daquela maneira. Duda lembrou-se do par de sapatos de cristal enquanto observava os calçados caros de Ricardo, percebendo que a elegância de seu patrão era natural e sem esforço algum. Ela perguntou-se se ele alguma vez sentira a dor de desejar algo tão intensamente a ponto de doer o peito como uma ferida aberta. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma compreensão muda, onde as palavras não eram necessárias para explicar a distância entre seus mundos. Ela viu nos olhos dele um reflexo da mesma tristeza que sentia ao olhar para o céu em noites de tempestade. Antes de ser, Duda encontrou uma nota de R$ 100 caída embaixo de uma poltrona no salão principal. Um valor que ajudaria muito em sua casa. Sem hesitar por 1/1000 de segundo, ela caminhou até o escritório de Ricardo e entregou o dinheiro com a maior honestidade do mundo. O senhor deixou cair isso aqui embaixo do móvel, disse ela com simplicidade, recusando qualquer recompensa por estar apenas cumprindo seu dever moral. Ricardo ficou em silêncio, profundamente tocado pela integridade da moça que, apesar de precisar daquela quantia, escolheu manter sua alma pura. Aquela pequena ação de Duda foi o catalisador final para a mudança interna que Ricardo estava vivenciando desde que a vira na vitrine luxuosa de Leblon. Ele percebeu que a vida estava lhe dando uma chance de ser alguém melhor, de usar seu poder para curar as feridas abertas do mundo. O bilionário sentiu uma onda de gratidão por aquela jovem ter cruzado seu caminho, trazendo uma luz de esperança para seus dias sombrios. Ele decidiu que não seria apenas um patrão, mas um instrumento de transformação na vida de Maria Eduarda e de sua família. Duda despediu-se e saiu pelo portão lateral, sentindo o ar fresco da noite renovar suas energias para a subida do morro que a aguardava. Ela caminhava com a consciência leve, sabendo que dera o seu melhor e que sua honestidade era o seu maior tesouro naquela vida. Ricardo observou-a partir através da janela, segurando a nota de R$ 100 como se fosse uma relíquia sagrada de um tempo de inocência perdida. Ele sabia que o próximo encontro entre eles seria o início de algo extraordinário, uma dança de destinos que nem a morte interromperia. Enquanto Duda subia as ladeiras do Vidigal, ela sentia que algo havia mudado no universo, como se as estrelas estivessem brilhando com uma intensidade mais favorável. A imagem de Ricardo e de sua mansão silenciosa
Acompanhou-a até a porta de seu barraco, onde vovó Aparecida a esperava com um sorriso fraco. Ela não contou sobre o patrão, guardando aquela experiência como um segredo precioso em seu coração que batia com esperança renovada e doce. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro, unindo em um abraço escuro as mansões luxuosas e os barracos. Ricardo passou a noite planejando como ajudaria Duda sem ferir seu orgulho imenso, buscando uma maneira que parecesse um desígnio do destino, e não caridade. Ele olhava para o par de sapatos de cristal guardado na caixa, sentindo que o brilho deles era um pálido reflexo da luz interna da moça. O bilionário sentia que sua alma, antes deserta, começava a florescer com sentimentos de compaixão e um propósito que transcendia o lucro dos negócios. Ele estava disposto a enfrentar o mundo para garantir que aquela Cinderela tivesse a chance de brilhar conforme merecia. No Vidigal. Duda adormeceu, ouvindo o som distante do mar e as preces de sua avó, que ecoavam como uma canção de ninar celestial e pura. Ela sonhou com campos de flores e sapatos que não machucavam os pés, onde a fome era apenas uma lembrança distante de um passado sofrido. O amanhã traria novos desafios, mas ela estava pronta para enfrentá-los com a armadura da fé e a lança da honestidade absoluta. O encontro das duas almas perdidas fora apenas o começo de uma história que os anjos escreveriam com letras de ouro no livro do tempo. A luz da manhã seguinte trouxe consigo uma nova perspectiva para Ricardo, que acordou sentindo-se mais vivo do que em qualquer outro dia dos últimos anos. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em acumular bens, mas em ser capaz de ver a dignidade no olhar de quem nada possui. Ele revisou o histórico médico da avó de Duda, preparando os recursos necessários para que a cirurgia fosse realizada no melhor hospital particular da cidade. O plano estava traçado, e o bilionário agiria com a precisão de um cirurgião e a ternura de um pai. Duda, alheia aos planos do patrão, preparava o café da manhã com o pouco que tinha, sentindo que sua fé era o fermento que multiplicava o pão. Ela olhou para as mãos calejadas e sorriu, percebendo que cada marca era uma medalha de honra em sua batalha diária pela sobrevivência digna. O destino estava batendo à sua porta, disfarçado de oportunidade, e ela estava pronta para abrir o coração para o que quer que o futuro reservasse. A vida, em sua sabedoria, preparava o cenário para que o brilho daquelas almas iluminasse a escuridão da injustiça social. O ar pesado do Vidigal parecia carregar o aroma da desgraça iminente naquela manhã de calor sufocante e muita poeira. Tiago, com seu olhar de predador e dentes de ouro, aproximou-se de Duda enquanto ela descia as escadas irregulares do morro. Ele ofereceu um pacote pequeno, prometendo uma quantia que resolveria os problemas de saúde da vovó Aparecida em poucas horas de risco. Duda sentiu o peso da tentação como uma pedra em seu pescoço, lembrando-se das noites em claro, ouvindo a tosse seca da idosa amada em sua cama. A jovem olhou para as mãos de Tiago, unhas sujas e cheias de anéis baratos, representando o crime organizado local. O desespero gritava em seus ouvidos, sugerindo que Deus havia esquecido os pobres e que ela deveria agir por conta própria. No entanto, os ensinamentos da avó ecoavam mais forte, lembrando que a honra era o único bem que o fogo não queimava. Duda recusou a proposta com uma voz firme, embora seu coração estivesse sangrando pela falta de recursos financeiros imediatos. Ela preferia o cansaço do trabalho honesto à vergonha do crime organizado. Tiago Rilcom desprezou, chamando-a de tola e profetizando que a honestidade não compraria o caixão da velha senhora Aparecida. Suas palavras foram como facas afiadas cortando a alma de Duda, que acelerou o passo para fugir daquela influência maligna e sombria. Ela começou a chorar silenciosamente enquanto caminhava em direção ao asfalto, pedindo ao Senhor que perdoasse sua fraqueza momentânea de hesitação. O sol castigava sua pele, mas a determinação em manter sua integridade brilhava com mais intensidade do que qualquer joia, cara ou ouro roubado de inocentes. Ao chegar ao movimentado mercado de Leblon,
A agitação dos carros de luxo e dos clientes exigentes criava um caos urbano. Duda estava exausta, sentindo que cada fibra do seu corpo protestava contra a injustiça de uma vida dedicada apenas à servidão. Ela parou perto de uma farmácia, contando as poucas moedas que restavam no fundo de sua bolsa velha e gasta. O valor era insuficiente para comprar os remédios mais básicos, deixando sua esperança por um fio de cabelo em meio à multidão indiferente e apressada que passava por ela ali. De repente, uma mulher elegante, distraída com seu celular de última geração, deixou cair uma carteira de couro legítimo no chão quente. Duda viu o objeto deslizar e parar exatamente aos seus pés, revelando várias notas de R$ 100 e cartões de crédito brilhantes. O silêncio pareceu envolver o local por um instante eterno, enquanto a mente de Duda visualizava a cirurgia da avó sendo paga. Ninguém estava olhando, e a fuga para o morro seria rápida, resolvendo todos os seus problemas materiais de uma única e rápida vez, sem qualquer esforço ou dor. No entanto, o peso daquela carteira não era de dinheiro, mas de um julgamento moral que definiria sua existência para sempre. Duda sentiu o olhar de Deus sobre ela, filtrado pelas frestas das nuvens brancas que cobriam o céu do rio. Ela pegou o objeto com mãos trêmulas e correu em direção à mulher, que já entrava em seu veículo importado e luxuoso. "Senhora!" A senhora deixou cair sua carteira, gritou Duda, com a voz embargada pela emoção de quem acabara de vencer sua maior e mais difícil batalha espiritual interna contra a necessidade. Ricardo Cavalcante, sentado em um café do outro lado da rua, testemunhou toda a sequência com o coração batendo acelerado. Ele viu a abordagem de Tiago mais cedo e agora via a recusa daquele dinheiro fácil que salvaria a avó da jovem. O bilionário sentiu uma admiração profunda, percebendo que Duda possuía uma riqueza de caráter que superava todo o seu império imobiliário. A luz de sua integridade era mais brilhante do que o par de sapatos de cristal que ainda repousava na caixa em seu escritório frio e solitário no topo da cidade. A mulher rica pegou a carteira de volta com um gesto de impaciência, conferindo rapidamente as notas sem sequer agradecer à jovem honesta. Ela apenas deu um aceno de cabeça frio e fechou o vidro escuro de seu carro, partindo sem deixar um centavo de recompensa. Duda ficou parada na calçada, sentindo o vazio da ingratidão. Mas a paz em seu coração era uma recompensa divina muito superior. Ela sabia que, embora o mundo dos homens fosse injusto, sua consciência permanecia limpa como a água pura da nascente, preservando sua alma para o futuro. Maria Eduarda caminhou de volta para o ponto de ônibus, sentindo uma leveza que contrastava com a fome que começava a incomodá-la. Ela lembrou-se do par de sapatos de cristal, percebendo que eles eram apenas vidro, enquanto sua honra era um diamante indestrutível e eterno. A vida continuava difícil, mas ela se sentia fortalecida por ter resistido ao caminho mais fácil e sujo do crime local. Cada passo em direção ao Vidigal era uma afirmação de que ela não seria engolida pela escuridão que cercava seu bairro e sua sofrida comunidade de trabalhadores humildes. Ricardo decidiu que não poderia mais ser apenas um observador passivo daquela luta épica entre a virtude e a necessidade mais extrema. Ele seguiu o ônibus de Duda à distância, mantendo o carro blindado oculto na fumaça dos veículos antigos que subiam a ladeira íngreme. O bilionário sentia que precisava agir, mas de uma forma que respeitasse a dignidade inabalável da moça que ele mal conhecia. O plano de intervenção precisava ser perfeito, um milagre disfarçado de sorte, para que ela nunca se sentisse humilhada pela ajuda externa de um estranho rico com segundas intenções. Ao entrar em casa, Duda encontrou a avó acordada, segurando um copo d'água com as mãos que pareciam papel de seda envelhecido. Ela não contou sobre a carteira ou sobre Tiago. Apenas abraçou a idosa e chorou baixinho, escondendo o rosto em seu colo quente. Aparecida acariciou os cabelos da neta, sussurrando que o Senhor providenciaria o necessário no tempo certo de sua sabedoria divina e perfeita. O pequeno barraco parecia mais iluminado naquela noite,
Como se a bondade de Duda tivesse atraído uma proteção angelical invisível para aquele lar pobre. Mas cheio de amor, a desigualdade no Brasil é uma ferida que não cicatriza, alimentada pela ganância de poucos e pelo sofrimento de muitos inocentes e trabalhadores. Duda era o símbolo de milhões de brasileiros que escolhem a retidão mesmo quando o sistema tenta empurrá-los para o abismo do crime. Ricardo, por sua vez, representava a consciência que desperta tarde, mas que ainda possui o poder de reparar os danos da indiferença social. A noite caiu sobre o rio, cobrindo com o mesmo manto de estrelas a cobertura do bilionário e o teto de zinco da jovem sonhadora e resiliente. Naquela noite, Ricardo abriu a caixa dos sapatos de cristal em seu quarto, vendo o brilho refletir nas paredes de gesso impecável. Ele percebeu que aqueles sapatos pertenciam a Duda, não por uma questão de moda, mas por um direito sagrado de quem caminha com pureza. O objeto de luxo agora parecia um troféu destinado à campeã da moralidade em um mundo cada vez mais cínico e vazio. Ele planejava o momento exato em que a magia aconteceria, transformando a realidade brutal da jovem em uma celebração da vida e da justiça social merecida por ela. Duda acordou com o som da chuva batendo no telhado, um som que geralmente trazia medo de deslizamentos no morro perigoso do Vidigal. Ela rezou para que as encostas permanecessem firmes e para que sua fé não vacilasse diante de mais um dia de luta intensa. No hospital, a notícia da vaga para a cirurgia ainda era uma incógnita, dependendo de processos burocráticos que ela não compreendia inteiramente. Mas algo no fundo de sua alma dizia que as águas da chuva estavam lavando as tristezas do passado para dar lugar ao novo amanhã radiante e abençoado. Tiago ainda rondava o beco, seus olhos cheios de ódio por ter sido rejeitado pela única pessoa que ele realmente respeitava na comunidade. Ele representava o constante perigo de que a virtude fosse sufocada pela violência que domina as áreas esquecidas pelo poder público brasileiro. Duda sabia que precisava ser cautelosa, pois a bondade, muitas vezes, atrai a ira daqueles que escolheram o caminho da maldade e do egoísmo. Ela apertou o terço em seu bolso, buscando a força necessária para cruzar novamente o portal entre dois mundos tão distintos, desiguais e cheios de contrastes sociais. Ricardo voltou à loja de Leblon para perguntar sobre a marca dos sapatos, querendo garantir que cada detalhe fosse impecável para sua Cinderela moderna. Ele conversou com o gerente sobre a criação de um fundo de bolsas de estudo para jovens talentosas do Vidigal e de outras favelas. O bilionário estava mudando, sua visão de mundo expandindo-se para além dos gráficos de lucro e das reuniões de diretoria frias. Ele sentia que cada centavo gasto naquela causa era um investimento em sua própria humanidade recuperada após anos de luto e solidão profunda em sua cobertura luxuosa. Duda caminhava pela orla de Ipanema, vendendo as poucas flores que conseguira comprar no mercado atacadista com o restante de suas economias. O cheiro das rosas misturava-se ao salitre do mar, criando uma fragrância de esperança que a mantinha caminhando apesar da dor intensa nos pés. Ela via casais felizes e famílias ricas aproveitando o dia, sentindo uma pontada de melancolia por não poder oferecer o mesmo à sua avó, mas sua voz permanecia doce ao oferecer as flores, mantendo a gentileza que era a marca registrada de sua alma, nobre, pura e resiliente. No fim da tarde, ela se sentou em uma mureta, observando o pôr do sol que atraía aplausos dos turistas encantados com a beleza. Ricardo aproximou-se discretamente, sem o terno caro, tentando parecer apenas mais um cidadão comum apreciando a vista maravilhosa do arpoador. Ele comprou todas as flores que restavam na cesta de Duda, pagando um valor que fez os olhos da moça brilharem como estrelas na escuridão. O diálogo foi breve, mas a conexão entre os dois era inegável. Uma ponte de empatia que desafiava todas as convenções e barreiras sociais da cidade carioca. Duda voltou para casa com a cesta vazia e o coração cheio de uma gratidão inexplicável pelo desconhecido que fora tão generoso. Ela não sabia que aquele homem era o mesmo que a observava há dias, orquestrando sua salvação de forma secreta e profunda.
O dinheiro das flores seria suficiente para a comida da semana e para um pequeno agrado para a vovó Aparecida, que tanto sofria. A jovem sentia que a mão de Deus estava agindo, recompensando sua honestidade com pequenos milagres que pavimentavam o caminho para a grande transformação final que estava por vir em breve. O capítulo termina com Duda rezando ajoelhada no chão de terra batida, oferecendo seu cansaço como um sacrifício de amor pela vida da avó. Ela sabia que a luta seria longa, mas a convicção de que estava no caminho certo dava-lhe uma autoridade moral que nenhum bilionário poderia comprar. No Leblon, Ricardo olhava para o mar, percebendo que sua vida agora tinha um propósito que ia muito além de si mesmo. O encontro dos sapatos com os pés cansados de Duda estava cada vez mais próximo, prometendo curar as feridas de ambos para sempre com amor e compaixão. A lua subia majestosa sobre as montanhas do Rio de Janeiro, iluminando as contradições de uma cidade que é, ao mesmo tempo, maravilhosa e cruel. Maria Eduarda dormiu o sono dos justos, sonhando com o brilho que vira na vitrine, mas agora sentindo que esse brilho vinha de dentro. Ricardo permaneceu acordado, escrevendo cartas e organizando a logística para que o próximo dia fosse o mais inesquecível da vida daquela jovem heroína anônima. O palco estava montado para o milagre, e o amor seria o fio condutor de toda essa trama de fé, dor, luta e redenção final. Ricardo Cavalcanti entrou na sofisticada loja de Leblon com uma determinação que raramente demonstrava em suas reuniões de conselho administrativo. O ambiente era silencioso, exalando o perfume caro das elites cariocas. Mas seu pensamento estava longe da ostentação fútil daqueles corredores. Ele caminhou até o expositor central, onde os sapatos de cristal repousavam como uma promessa de um mundo encantado e irreal. O vendedor apressou-se em atendê-lo, surpreso com a presença do magnata, enquanto Ricardo apenas apontava para o objeto que simbolizava a dignidade ferida de Maria Eduarda naquela semana tão difícil. Ele solicitou que o embrulho fosse o mais discreto possível, evitando qualquer marca que pudesse denunciar sua identidade pessoal ou sua fortuna. Ricardo não desejava ser o herói de uma história de caridade barata, mas sim o instrumento de uma justiça divina que tardava a chegar ao Vidigal. Em seu escritório, ele organizou os documentos necessários para criar o prêmio Honestidade Exemplar, uma fachada cuidadosamente montada para recompensar Duda por ter devolvido a carteira no mercado. O bilionário sentia uma estranha euforia, percebendo que dar era infinitamente mais satisfatório do que apenas acumular bens. Enquanto isso, no hospital público, o cenário era de total desolação para a jovem Duda, que observava sua avó lutar bravamente por cada respiração. Os médicos haviam sido claros sobre a impossibilidade de realizar a cirurgia em tempo hábil devido à falta de leitos e equipamentos disponíveis. A moça sentia-se pequena e impotente diante da engrenagem cruel da burocracia estatal que parecia condenar os pobres ao esquecimento eterno. Ela apertava o terço contra o peito, fechando os olhos para não ver o sofrimento de Aparecida, pedindo um sinal de que não estava sozinha em sua dor. De repente, uma assistente social, com um sorriso caloroso, aproximou-se de Duda, trazendo consigo uma pasta repleta de documentos com selos oficiais e importantes. Ela explicou que uma fundação internacional de filantropia havia selecionado a família de Maria Eduarda para um programa de assistência médica integral e urgente. Duda ouvia as palavras como se estivessem em outra língua, incapaz de processar a magnitude daquela notícia que mudaria o destino de sua avó. O milagre estava acontecendo de forma palpável, transformando o corredor frio do hospital em um solo sagrado de esperança renovada e pura. A transferência para o hospital particular mais renomado do Rio de Janeiro foi organizada em minutos, com uma ambulância equipada com a melhor tecnologia. Duda segurava a mão de Aparecida durante o trajeto, vendo as luzes da cidade passarem rapidamente através do vidro escuro do veículo de socorro. Ela chorava de soluçar, mas desta vez eram lágrimas de um alívio profundo que lavavam todas as mágoas acumuladas nas ladeiras do morro.
A justiça, que ela tanto clamava em suas orações noturnas, estava finalmente batendo à sua porta, trazida por mãos invisíveis, generosas e bondosas. Ao chegar na unidade de terapia intensiva de luxo, Duda sentiu o contraste absurdo entre a negligência do setor público e o cuidado extremo da elite. Enfermeiras gentis e médicos especialistas já aguardavam por Aparecida, tratando a senhora do morro com a mesma deferência dedicada aos presidentes de grandes empresas. A jovem sentou-se na sala de espera acolhedora, sentindo que o fardo imenso que carregava nos ombros começava a desaparecer gradualmente sob aquela luz suave. Ela não sabia a quem agradecer. Então apenas sussurrou o nome de Deus repetidamente, sentindo-se protegida por misericórdia. Horas depois, a mesma assistente social entregou a Duda uma caixa retangular, elegantemente embrulhada com uma fita de seda de cor azul celestial e pura. Isto faz parte do prêmio que você recebeu por sua conduta moral inquestionável e por seu coração bondoso, explicou a mulher com ternura, com as mãos ainda trêmulas. A moça desfez o laço, revelando o par de sapatos de cristal que ela tanto admirara na vitrine de Leblon. O brilho intenso das pedras refletiu em seus olhos úmidos, confirmando que o impossível havia se tornado realidade diante de sua fé inabalável. Duda tocou a superfície fria e cintilante dos sapatos, lembrando-se da dor que sentira ao olhar para eles através do vidro da loja luxuosa. Ela percebeu que aquele objeto não era apenas um calçado caro, mas o testemunho de que sua honestidade não passara despercebida pelo universo. O valor dos sapatos poderia pagar meses de aluguel, mas o significado espiritual de possuí-los era algo que dinheiro nenhum no mundo poderia mensurar adequadamente. Ela sentiu que sua dignidade fora restaurada, não pelo luxo em si, mas pelo reconhecimento de seu valor como ser humano íntegro. Ricardo Cavalcanti observava tudo através de um monitor de segurança no hospital, sentindo uma paz que nunca havia experimentado em suas conquistas financeiras anteriores. Ver a expressão de Duda ao abrir a caixa trouxe-lhe um consolo que curava as cicatrizes deixadas pela perda de sua própria família anos atrás. Ele percebeu que o verdadeiro poder de sua fortuna residia na capacidade de transformar lágrimas de desespero em sorrisos de gratidão eterna e pura. O gelo que envolvia seu coração estava derretendo completamente, revelando um homem novo, capaz de sentir a alegria do próximo. A cirurgia de vovó Aparecida durou várias horas intermináveis, mas o diagnóstico final dos médicos foi extremamente positivo e cheio de esperança para o futuro. O coração cansado da idosa havia sido reparado com sucesso, prometendo-lhe ainda muitos anos de vida ao lado de sua amada e dedicada neta. Duda recebeu a notícia ajoelhada na capela do hospital, onde as velas acesas pareciam dançar em harmonia com a batida de seu próprio coração aliviado. O pesadelo da morte iminente fora dissipado pela luz da ciência e pela generosidade de um homem que escolhera ser luz. Enquanto a avó descansava na recuperação, Duda caminhou até o jardim interno do hospital, carregando os sapatos de cristal como se fossem um tesouro sagrado. Ela olhou para o céu estrelado do Rio de Janeiro, sentindo que a distância entre o morro e o asfalto estava diminuindo através do amor. Ela imaginou o doador anônimo, enviando-lhe vibrações de gratidão que atravessariam as paredes de concreto e chegariam ao coração de quem quer que fosse. A vida, com todas as suas complexidades e sofrimentos, parecia agora uma melodia doce e suave composta por notas de justiça. No dia seguinte, a notícia da Cinderela do Vidigal começou a circular discretamente entre os funcionários do hospital, criando uma aura de mistério e fascinação. Duda permanecia humilde, vestindo suas roupas simples, mas carregando consigo uma aura de rainha que a integridade natural lhe conferia sem qualquer esforço. Ela não se sentia superior aos outros por causa do presente caro, mas sim abençoada por ter sido escolhida para receber tamanha demonstração de afeto. Sua fé, que antes era uma âncora de sobrevivência, tornara-se agora uma vela enfunada pelo vento da prosperidade e da cura. Ricardo Cavalcanti decidiu que era hora de dar o próximo passo em seu plano de redenção pessoal
e apoio contínuo à família de Maria Eduarda. Ele solicitou que a assistente social providenciasse uma casa confortável perto do hospital, para que Duda não precisasse mais subir as ladeiras perigosas. O bilionário agia com uma discrição absoluta, garantindo que cada benefício parecesse uma extensão natural do prêmio de honestidade que ela havia conquistado por mérito. Ele estava aprendendo que a caridade mais pura é aquela que não busca aplausos, mas apenas o bem-estar e a felicidade alheia. Duda visitou a avó no quarto, que agora estava acordada e com as cores voltando às suas bochechas, antes tão pálidas e smida. Ela mostrou os sapatos de cristal para a Aparecida, que sorriu com a sabedoria de quem sempre soube que a justiça de Deus nunca falha. Minha neta, seus pés foram feitos para caminhar em solo sagrado, e agora o mundo inteiro verá o seu brilho. Sussurrou a idosa. As duas choraram juntas, um choro que limpava as memórias da fome, do frio e do medo constante que as acompanhara por tantos anos no morro sofrido. No Vidigal, os vizinhos comentavam sobre a sorte de Duda, mas no fundo, todos sabiam que aquela jovem merecia cada gota de felicidade recebida. Tiago, ao saber da mudança de vida de sua antiga vizinha, sentiu uma inveja corrosiva que apenas confirmava sua própria escolha pelo caminho das sombras. A luz de Duda incomodava aqueles que preferiam a escuridão do crime e da facilidade corrupta que o tráfico oferecia diariamente aos jovens. No entanto, a história dela servia como um farol de esperança para tantas outras crianças que ainda sonhavam com um futuro melhor e digno. A tarde caiu suavemente sobre o Rio de Janeiro, e Ricardo Cavalcante permitiu-se um sorriso de satisfação enquanto tomava um café em sua varanda luxuosa e silenciosa. Ele sabia que o dinheiro gasto era apenas papel, mas a vida salva e a esperança restaurada eram tesouros que ele levaria para a eternidade. O encontro com Duda o transformara de um homem frio em um ser humano vibrante, conectado novamente com as pulsações da vida real. O brilho nos olhos daquela moça era o sol que agora iluminava seus próprios dias cinzentos, trazendo um sentido novo à sua existência. Duda experimentou os sapatos de cristal pela primeira vez naquela noite, sentindo como se eles tivessem sido moldados perfeitamente para seus pés cansados de tanto trabalhar. Ela caminhou pelo quarto do hospital com uma elegância que deixaria qualquer modelo profissional com inveja, pois seus passos eram guiados pela gratidão sincera. O som do salto contra o piso polido era como uma música de vitória, celebrando a superação de todos os obstáculos que a sociedade impusera. Ela estava pronta para enfrentar o mundo, não como uma vítima da pobreza, mas como uma vencedora coroada por sua honra. A assistente social informou que o tratamento pós-operatório de Aparecida incluiria fisioterapia e acompanhamento nutricional completo, tudo custeado pela fundação misteriosa e generosa que as adotara. Duda sentia que estava vivendo em um sonho lúcido, onde cada detalhe era cuidado com um carinho que ela nunca imaginara existir fora dos livros. Ela começou a planejar seu retorno aos estudos, desejando um dia retribuir à sociedade tudo o que estava recebendo naquele momento de graça divina. Sua ambição agora era ser uma médica, para salvar vidas como a de sua avó, fora salva, generosamente. Ricardo, observando os planos de estudo de Duda através dos relatórios da assistente social, sentiu um orgulho paternal que nunca havia experimentado antes em sua vida. Ele decidiu que financiaria a educação dela até o fim, sem nunca revelar sua identidade até que o momento fosse propício e seguro para ambos. O bilionário percebeu que a verdadeira herança que deixaria para o mundo não seriam seus prédios, mas o potencial humano que ele ajudara a florescer, o amor, em sua forma mais pura de altruísmo. Estava reescrevendo a história de duas vidas antes destinadas ao sofrimento. Ao final do dia, Duda sentou-se ao lado da cama de Aparecida e segurou sua mão, sentindo a pulsação forte e regular que era o maior presente. Ela olhou para os sapatos de cristal no canto do quarto, que brilhavam sob a luz do luar que entrava pela janela ampla. O milagre estava completo, mas ela sabia que este era apenas o início de uma nova jornada, cheia de luz e propósito. O coração do bilionário havia derretido, e a alma da jovem do morro
Havia encontrado a paz que tanto buscara em suas orações e lágrimas diárias. Maria Eduarda olhava para os sapatos de cristal sobre a colcha branca do hospital, sentindo que aquele brilho era, na verdade, um reflexo da própria misericórdia divina que a alcançara. Ela não desejava ostentar riqueza em salões luxuosos ou festas da elite carioca, mas sentia uma necessidade profunda de levar aquele símbolo de esperança até a casa de Deus. Com mãos trêmulas, ela calçou os sapatos, sentindo como se cada pedra preciosa fosse uma oração atendida após anos de súplicas silenciosas e lágrimas amargas derramadas na escuridão do Vidigal durante as noites frias de inverno, caminhando pelos corredores polidos do hospital. O som rítmico dos saltos contra o chão parecia uma sinfonia de vitória pessoal sobre a adversidade constante da vida. Duda dirigiu-se à pequena capela da instituição, onde o silêncio era preenchido apenas pelo aroma das velas de cera e pelo fervor das almas aflitas que ali buscavam consolo. Seus pés, antes acostumados à dureza das pedras do morro, agora pareciam flutuar em uma nuvem de luz e dignidade recuperada. Ela ajoelhou-se diante do altar, permitindo que a gratidão transbordasse de seu coração humilde em um sussurro doce e muito sincero. Ricardo Cavalcanti observava a cena da entrada, mantendo-se nas sombras para não interromper aquele momento sagrado de comunhão entre a jovem e seu Criador naquela noite especial. Ele via como a luz das velas refletia nos cristais dos sapatos, criando um halo de pureza que parecia emanar da própria essência de Maria Eduarda. O bilionário percebeu que, embora tivesse comprado o objeto, a verdadeira beleza vinha da forma como ela o carregava, com uma humildade que nenhuma fortuna poderia jamais comprar. Ele sentiu-se um intruso privilegiado diante de tamanha sinceridade espiritual e moral profunda. Ao sair da capela, Duda encontrou Ricardo esperando por ela sob o pórtico iluminado pela lua prateada que banhava a cidade do Rio de Janeiro naquela noite calma. O vento soprava suavemente, trazendo o cheiro do mar de Ipanema e a promessa de tempos mais amenos para aquela família tão provada pela dor constante. Ela reconheceu o homem que comprara suas flores dias antes, percebendo agora a profundidade do olhar que a seguira em silêncio durante sua jornada. Houve um entendimento imediato, uma ponte de empatia que dispensava qualquer apresentação formal ou justificativa social entre ambos. Ricardo aproximou-se lentamente, sentindo que a armadura de gelo que protegera seu coração por décadas estava finalmente se desintegrando diante da presença luminosa daquela jovem de origem humilde. Ele confessou, com uma voz embargada pela emoção contida, que fora ele o autor anônimo do prêmio e o financiador da cirurgia salvadora de vovó Aparecida. Duda paralisou por um instante, sentindo o mundo girar, ao perceber que o milagre tinha um rosto humano e um nome real. Suas mãos buscaram o apoio da coluna de mármore, enquanto as lágrimas voltavam a cair silenciosamente por seu rosto. Eu não fiz isso por caridade, Maria Eduarda, explicou Ricardo, buscando os olhos dela com uma sinceridade que o deixava vulnerável pela primeira vez em muitos e longos anos. Ele falou sobre o vazio deixado por sua filha e como a imagem de Duda diante daquela vitrine em Leblon o resgatara da apatia absoluta. O bilionário admitiu que sua riqueza era uma prisão dourada, até o momento em que ele decidiu usá-la para restaurar a esperança de alguém que realmente merecia. Ele sentia que, ao salvá-lo, estava, na verdade, salvando a si mesmo do esquecimento humano total. Duda ouvia cada palavra com a alma aberta, percebendo que a generosidade de Ricardo era um reflexo da própria necessidade de redenção que todos os seres humanos carregam. Ela agradeceu não pelo valor material dos sapatos ou do tratamento médico, mas pelo respeito com que ele tratara a sua história de luta e sacrifício diário. A jovem percebeu que a verdadeira justiça não consistia apenas em dar dinheiro, mas em reconhecer a dignidade intrínseca de quem caminha descalço sob o sol forte. Naquele momento, o abismo entre o bilionário e a faxineira desapareceu completamente sob a luz do luar. Eles caminharam juntos pelo jardim do hospital,
conversando sobre os sonhos que a pobreza tentara sufocar, mas que a fé mantivera vivos como brasas sob as cinzas frias. Ricardo ouvia fascinado sobre o desejo de Duda de estudar medicina e ajudar outras famílias do Vidigal que enfrentavam a mesma negligência médica cruel. Ele percebeu que a jovem possuía uma inteligência vibrante e uma capacidade de empatia que a tornariam uma profissional excepcional e profundamente humana. O investimento que ele fizera estava gerando frutos que alimentariam muitas outras almas famintas de cuidado e de atenção real e sincera. Você me deu um presente muito maior do que estes sapatos, disse Ricardo, parando sob a sombra de uma mangueira centenária que adornava o pátio interno daquela instituição de saúde. Ele explicou que a integridade dela, ao devolver a carteira e ao recusar o dinheiro fácil do crime, fora o que realmente o despertara. Para o bilionário, a honestidade de Duda era a prova viva de que a bondade ainda existia, em um mundo dominado pela ganância e pela corrupção desenfreada. Ela fora o espelho onde ele pôde reencontrar sua própria decência perdida em meio a tantos negócios. Duda sorriu. Um sorriso que iluminou seu rosto, cansado de tantas vigílias e preocupações constantes com a saúde debilitada de sua amada avó, Aparecida, nos últimos tempos. Ela respondeu que a honra era tudo o que possuía e que nunca poderia trocar sua paz de espírito por qualquer facilidade passageira ou suja. Naquele diálogo, os papéis se inverteram, e a moça do morro tornou-se a mentora espiritual do homem, que possuía quase tudo o que o dinheiro podia comprar. A sabedoria dela, forjada na dor e na privação, era um tesouro que Ricardo agora ansiava por compartilhar sempre. A noite avançava, e o som distante das ondas do mar de Copacabana parecia aplaudir aquele encontro improvável de dois mundos tão distantes e contraditórios no Brasil atual. Eles falaram sobre o futuro, não como uma promessa abstrata, mas como um projeto construído sobre bases sólidas de respeito mútuo e solidariedade social verdadeira. Ricardo sentia que sua vida agora tinha uma pulsação nova, um motivo para acordar e enfrentar os desafios do dia a dia com coragem. Ele não era mais apenas um acumulador de fortunas, mas um semeador de oportunidades para aqueles que a sociedade ignorava. Duda lembrou-se de como seus pés doíam ao subir as ladeiras do Vidigal e de como os sapatos de cristal pareciam um sonho inalcançável e fútil. Agora, sentindo o conforto daquele calçado em solo firme, ela percebia que a jornada fora necessária para que ela valorizasse cada pequeno detalhe da graça divina. A dor fora a professora que a preparara para receber a abundância sem perder a essência da humildade que sua avó tanto pregava. Ela sentia que cada cristal no sapato representava uma pessoa que a ajudara a chegar até ali com muita dignidade e com fé. Ricardo prometeu que a educação de Duda seria sua prioridade pessoal, garantindo que ela tivesse acesso aos melhores professores e recursos didáticos para alcançar seu objetivo de ser médica. Ele via nela a continuação de uma linhagem de mulheres fortes que, apesar de todas as adversidades, nunca deixaram de acreditar na beleza da vida. O bilionário estava redimindo sua própria linhagem através daquele ato de apoio desinteressado a uma estranha que se tornara sua maior inspiração espiritual. O amor, em sua forma mais nobre e fraternal, estava finalmente tecendo um novo destino para ambos os personagens. Ao se despedirem, um silêncio respeitoso envolveu o jardim, marcado apenas pelo brilho constante dos sapatos de cristal que Duda ainda usava com reverência e gratidão profunda. Ricardo estendeu a mão, não como um superior, mas como um amigo que reconhece a grandeza de uma alma companheira naquela caminhada terrestre difícil. O toque foi breve, mas carregado de uma energia transformadora que selou o compromisso de ambos com a verdade e com a justiça social brasileira. Duda voltou para o quarto da avó, sentindo-se leve, como se as asas da esperança a carregassem para sempre. Vovó Aparecida, mesmo dormindo, um sono tranquilo e reparador, parecia sentir a presença da felicidade que emanava de sua neta naquele momento tão especial da vida delas.
Duda sentou-se ao lado dela e retirou os sapatos, guardando-os cuidadosamente na caixa, como se guardasse uma parte importante de seu próprio coração e história. Ela percebeu que não precisava mais usá-los para se sentir uma rainha, pois a nobreza de seu caráter já lhe conferia esse título permanentemente. A verdadeira Cinderela não precisava de carruagens luxuosas, mas de um coração capaz de perdoar e amar o próximo. Ricardo, ao chegar em sua cobertura em Leblon, olhou para a cidade iluminada e sentiu que as luzes do morro não eram mais pontos de perigo, mas constelações de vidas humanas. Ele percebeu que a desigualdade social era um monstro que só poderia ser combatido através da empatia individual e da ação concreta de quem detém o poder. O bilionário sentia que sua alma, antes uma terra seca e árida, estava agora sendo irrigada por águas profundas de compaixão e de propósito renovado. Ele adormeceu com um sorriso, sabendo que o brilho nos pés de Duda iluminaria sua consciência. Os dias que se seguiram foram marcados pela recuperação milagrosa de Aparecida e pela transição da família para a nova residência, onde o conforto era um bálsamo para as dores antigas. Duda começou a se preparar para os exames de admissão, dedicando-se aos livros com a mesma determinação com que limpava o mármore da mansão de Ricardo anteriormente. Ela sentia que cada página lida era um degrau a mais em direção à liberdade intelectual e à capacidade de transformar a realidade de seu povo sofrido. A educação tornara-se sua nova ferramenta de luta contra a injustiça social. O par de sapatos de cristal foi colocado em uma prateleira de destaque na nova sala, servindo como um lembrete constante de que Deus age de formas misteriosas. Sempre que Duda se sentia cansada ou desanimada pelos estudos difíceis, ela olhava para o brilho das pedras e lembrava-se da noite na capela e das palavras de Ricardo. Aquele objeto sagrado era o símbolo de uma aliança entre o esforço humano e a providência divina, que nunca falha com os seus filhos. Ela sabia que sua missão era levar esse brilho para outros lugares escuros da sociedade brasileira. Tiago, do alto do morro, observava a mudança e sentia um vazio que nem o poder do tráfico poderia preencher em sua alma, atormentada pelo crime. A história de Duda espalhou-se pelo Vidigal, tornando-se uma lenda urbana sobre a faxineira que se tornou princesa através da honestidade e da fé inabalável. Muitos jovens começaram a questionar o caminho das sombras, vendo na trajetória dela uma possibilidade real de mudança através do trabalho digno e da retidão moral. A luz que Ricardo acendera através de Duda estava começando a dissipar as trevas de toda uma comunidade muito sofrida. A amizade entre o bilionário e a futura médica crescia a cada encontro, baseada em conversas profundas sobre o Brasil, sobre a vida e sobre a responsabilidade de cada um. Ricardo encontrou em Duda a filha que perdera, e ela encontrou nele o pai protetor que a vida lhe negara precocemente através das dificuldades sociais. Eles eram agora uma família unida pelo destino e pela vontade de fazer o bem sem olhar a quem, provando que o amor é a única força capaz de curar o mundo. A história deles estava apenas começando, rumo a um futuro brilhante. Maria Eduarda caminhava pelos jardins da universidade com a mesma dignidade com que enfrentava as escadarias do morro, mas agora, com o olhar focado em um horizonte de possibilidades infinitas. Ela nunca esqueceu suas origens, mantendo o coração conectado com as lutas de seu povo e com a fé que a sustentara nos momentos de maior escuridão absoluta. O brilho nos seus passos era real, não apenas pelos sapatos de cristal que guardava em casa, mas pela luz de uma alma que fora testada no fogo e saíra como ouro puro. O amor vencera a dor. O sol nascia timidamente sobre a orla de Copacabana, pintando o céu com tons de rosa e âmbar que refletiam na alma de Maria Eduarda. Vovó Aparecida, agora plenamente recuperada e respirando com a força de um coração renovado pela medicina e pela fé, observava o horizonte da varanda da nova casa. O medo constante da morte e da privação absoluta havia sido substituído por uma serenidade profunda que emanava de cada gesto daquela idosa amada. Duda sentia que o peso das ladeiras íngremes do Vidigal
havia finalmente se transformado em asas de liberdade e esperança. Ricardo Cavalcanti não era mais apenas o bilionário distante que observava o mundo através de vidros blindados e relatórios de lucros financeiros extremamente frios. Ele se tornara o guardião de um sonho que transcendia as barreiras sociais e econômicas de um Brasil marcado pela profunda desigualdade e injustiça histórica. Ao visitar a nova morada de Duda, ele trazia consigo não apenas livros de medicina complexos, mas um olhar de orgulho paternal que curava suas próprias feridas do passado. O homem que antes vivia na solidão dourada, agora encontrava um propósito real na felicidade alheia e sincera. Maria Eduarda ingressou na faculdade de medicina com a mesma determinação férrea com que enfrentava as madrugadas geladas para vender flores delicadas no asfalto quente da capital. Suas mãos, que antes seguravam esfregões pesados e panos sujos de água sanitária, agora folheavam livros densos sobre a anatomia humana e a cura das enfermidades mais graves. Cada aula era um degrau subido em direção ao seu destino sagrado de servir aos mais necessitados do morro, transformando sua dor antiga em instrumento de compaixão. Ela sabia que sua trajetória era um milagre tecido por mãos divinas e generosas. Os sapatos de cristal, outrora um desejo inalcançável na vitrine luxuosa de Leblon, repousavam agora em uma caixa de vidro especial no centro da sala de estar. Eles não eram mais usados para caminhar pelas ruas, pois Duda descobrira que a verdadeira nobreza não precisava de adornos caros para se manifestar no mundo real. O brilho daquelas pedras servia como um farol constante de fé, lembrando-a de que a honestidade e a perseverança são as únicas riquezas que o tempo cruel não pode corroer. Cada reflexo na superfície dos sapatos contava a história de uma jovem vitoriosa e íntegra. No Vidigal, a história inspiradora da Cinderela do Morro tornou-se uma lenda de esperança para as crianças que ainda corriam descalças pelas vielas estreitas e muito perigosas da comunidade. Duda retornava frequentemente àquele lugar, não mais para trabalhar na servidão humilhante, mas para oferecer orientações de saúde essenciais e incentivar os jovens a estudarem com muito afinco. Ela mostrava pessoalmente que a barreira invisível entre o morro e o asfalto poderia ser vencida através da educação formal e da retidão moral absoluta. Sua presença era um testemunho vivo de que o destino pode ser reescrito com amor. Ricardo percebeu que sua imensa fortuna, antes um fardo de responsabilidades vazias e tristes, havia se tornado uma ferramenta de transformação social potente nas mãos de quem realmente amava o próximo. Ele começou a investir seriamente em clínicas comunitárias e escolas de capacitação técnica, inspirado pela luz que vira nos olhos de Maria Eduarda naquela noite de tempestade. O bilionário e a futura médica formaram uma aliança indestrutível contra a indiferença egoísta que consome as grandes metrópoles brasileiras em sua rotina diária. A redenção de Ricardo estava finalmente completa, pois ele recuperara sua própria humanidade perdida no luxo. A lei do retorno manifestava-se com uma precisão matemática e divina na vida de todos os envolvidos naquela trama intensa de dor e superação pessoal. Duda, que semeara honestidade em solo infértil e seco, agora colhia os frutos de uma vida abundante e cheia de significado espiritual e material. Tiago, que escolhera deliberadamente o caminho das sombras e da violência criminosa, via sua influência diminuir diante do exemplo de luz que se espalhava pelo morro. A justiça de Deus, muitas vezes silenciosa, revelava-se agora com a força de um trovão que anuncia a chegada de um novo tempo. Vovó Aparecida costumava repetir que os pés que caminham com Deus nunca se perdem no deserto da injustiça humana ou na miséria absoluta da alma. Duda compreendia agora cada palavra sábia, sentindo a presença do sagrado em cada pequena conquista de sua rotina acadêmica exaustiva e de sua vida familiar. O amor que unia a avó e a neta era o alicerce de uma nova linhagem próspera, marcada não pela pobreza, mas pela dignidade inabalável e pela gratidão. O sofrimento do passado havia se tornado a matéria-prima para a construção de um futuro
onde a compaixão seria soberana. O crepúsculo caía suavemente sobre o Rio de Janeiro, e a estátua do Cristo Redentor parecia abraçar tanto os palácios quanto os barracos em um gesto de infinita misericórdia. Maria Eduarda caminhava pela areia molhada, sentindo a água fria lavar seus pés, que agora conheciam o caminho da glória e do serviço médico. Ela olhava para os sapatos de cristal em sua mente, percebendo que o verdadeiro brilho vinha de sua alma pura, que nunca se deixara corromper. A jornada fora longa, mas a chegada ao topo da vida revelava uma vista que compensava cada lágrima derramada. O dia da formatura de Maria Eduarda chegou como uma celebração de resistência e de vitória contra todas as estatísticas cruéis da sociedade brasileira contemporânea. Ricardo Cavalcanti estava na primeira fila, segurando as mãos de vovó Aparecida, que vestia seu melhor vestido de seda azul para honrar a neta doutora. Quando o nome de Duda foi anunciado, o auditório explodiu em aplausos que ecoaram até as encostas do Vidigal, celebrando a ascensão de uma rainha do povo. Ela subiu ao palco com passos firmes, carregando em seu coração a memória de todos os que ainda lutavam para sobreviver dignamente. Em seu discurso emocionante, Duda não falou sobre o luxo ou sobre a riqueza material que agora a cercava graças ao apoio generoso de seu mentor. Ela falou sobre a importância de enxergar o invisível e de estender a mão para quem a sociedade prefere ignorar nos semáforos e nas calçadas. Suas palavras tocaram os corações dos presentes, lembrando que a medicina é, acima de tudo, um ato de amor e de entrega total ao próximo. Ricardo sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, percebendo que aquele era o momento mais glorioso de toda a sua trajetória como homem de negócios. Após a cerimônia solene, Ricardo entregou a Duda uma chave que simbolizava o início de uma nova fase em sua missão de vida e de cura. Era a chave de uma clínica moderna construída no coração do Vidigal, equipada com o que havia de melhor para atender aos moradores da comunidade. O bilionário queria garantir que nenhuma outra neta tivesse que chorar desesperada diante de uma vitrine de sapatos para salvar a vida de sua avó. Duda abraçou o amigo com uma gratidão que as palavras eram incapazes de expressar, selando um pacto eterno de bondade e justiça social. A clínica recebeu o nome de Centro Médico Vovó Aparecida, tornando-se um símbolo de esperança e de dignidade para milhares de famílias que viviam no esquecimento. Duda trabalhava incansavelmente, vestindo seu jaleco branco com o mesmo respeito com que antes vestia seu uniforme de faxineira nas mansões luxuosas de Leblon. Seus pacientes viam nela não apenas uma médica competente, mas uma irmã que conhecia o sabor do suor e a dor da necessidade extrema. Ela curava corpos e almas, espalhando o brilho da esperança por todos os becos e vielas escuras do morro, onde crescera livremente. Os sapatos de cristal foram doados para um leilão beneficente, arrecadando fundos astronômicos que foram totalmente revertidos para programas de educação infantil nas favelas do Rio de Janeiro. Duda percebeu que o ciclo do milagre precisava continuar, alcançando outras vidas que também esperavam por um sinal de que o mundo não era apenas feito de indiferença. O objeto que um dia fora motivo de dor e de desejo tornou-se a semente de transformação para centenas de outras crianças sonhadoras. A jovem entendeu que a verdadeira posse é aquela que se compartilha com generosidade e com amor profundo. Ricardo Cavalcanti passou seus últimos anos dedicando-se inteiramente à filantropia, encontrando na convivência com Duda e Aparecida a família que ele acreditava ter perdido para sempre. Ele aprendeu que o dinheiro só tem valor quando serve para diminuir a distância entre os seres humanos e para promover a justiça social necessária. O bilionário partiu deste mundo em paz, deixando um legado de obras que falavam mais alto do que qualquer prédio ou conta bancária que ele possuísse. Sua alma estava leve, purificada pelo fogo da compaixão e pela amizade sincera de uma moça pobre do Vidigal. Maria Eduarda continuou sua caminhada, sempre fiel aos princípios de honestidade e de fé que a guiaram desde os tempos mais sombrios de sua juventude sofrida. Ela casou-se com um homem que compartilhava seus ideais, e juntos criaram filhos que aprenderam desde cedo o valor do trabalho e da dignidade humana. A memória de Ricardo
e os ensinamentos de vovó Aparecida eram as estrelas que guiavam seus passos em direção a um futuro cada vez mais iluminado e cheio de paz. Duda tornou-se uma referência de liderança e de bondade para todo o país, inspirando novas gerações. Sempre que o sol se punha atrás do Morro Dois Irmãos, Duda parava por um instante para agradecer ao Criador por cada detalhe de sua jornada extraordinária. Ela lembrava-se da menina que olhava a vitrine com lágrimas nos olhos e percebia que cada oração fora ouvida e atendida no tempo certo. O brilho que ela tanto buscara fora de si estava, na verdade, dentro de seu próprio coração. Desde o início de tudo, a vida, em sua infinita sabedoria, usara um par de sapatos para ensinar que o caminhar mais bonito é aquele feito com a alma limpa e bondosa. O Brasil das telenovelas e da realidade social fundiam-se na história de Duda, provando que o amor é a única força capaz de romper as correntes da pobreza. A desigualdade ainda existia, mas cada vida transformada era uma vitória contra o sistema, que tenta calar a voz dos humildes e dos desamparados. Maria Eduarda era a prova viva de que a semente da bondade, quando plantada em solo de fé, floresce mesmo nas condições mais adversas da existência humana. Sua história ecoaria para sempre como um hino à resiliência e à capacidade de superação de todo um povo trabalhador. Vovó Aparecida viveu o suficiente para segurar seus bisnetos nos braços e contar-lhes a história do milagre que aconteceu em uma tarde quente em Leblon. Ela partiu tranquilamente, com um sorriso nos lábios e a certeza de que sua missão de educar para a virtude fora plenamente cumprida com sucesso. Duda chorou sua partida, mas era um choro de gratidão por ter tido ao seu lado uma mestre tão sábia e cheia de amor divino. O legado de fé da idosa continuava vivo em cada gesto de caridade que a neta praticava diariamente em sua clínica comunitária. A história de Duda e o par de sapatos de cristal chegava ao seu capítulo final, mas o impacto de suas ações continuaria a vibrar por gerações infinitas. O brilho nos seus passos não dependia mais de pedras preciosas, mas da luz que ela emanava ao cuidar de cada paciente com dedicação e com carinho. O bilionário e a moça pobre provaram que o encontro de duas almas pode mudar o curso da história quando há vontade de fazer o bem. Sob o céu estrelado do Rio, a paz finalmente reinava no coração de quem escolhera o caminho do amor.